Boa tarde, amigos. Estamos recebendo a amiga Beth. A amiga Beth, ela veio passar essa mensagem de fortalecimento para a gente. O tema é bom combate e recompensa. Recompensa. Amigos e irmãos da Casa Espírita de Amor e Caridade, eu agradeço vocês que estão divulgando o nosso canal aqui do SEAC ajudando a caminhada, e também divulguem o canal da Beth, que é maravilhoso, que ela divulga todos os nossos trabalhos de outros centros espíritas que são também ótimos, né? A gente tem que estar unidos pelo amor, né? Ajudando, ou ajudando a caminhada ajuda, casas que precisam de expositores, né? Então, a gente ajudado, a gente ajuda. Então, é assim que a gente trabalha. E continue divulgando o SEAC aqui, né? Escrevendo, pedindo para o pessoal que é espírita, aqueles que não são também, se inscreverem no nosso canal, né? Para fortalecer a semente de Jesus, né? E, né, como é de costume, eu peço para a amiga Beth, por gentileza, você pode iniciar com uma prece e no final a prece, por favor? Muito obrigado, amiga. Deus abençoe e é com você, querida amiga. Gratidão, volte mais vezes. Eu que agradeço, agradeço todo esse carinho, esse acolhimento. É, é uma felicidade imensa fazer parte dessa equipe do SEAC. É uma equipe de muitos expositores maravilhosos. É uma luz que se espalha, né, por todo o nosso país. E agradeço a espiritualidade amiga pela oportunidade de estar aqui, agradeço a amizade desse grupo maravilhoso, agradeço a amizade da dirigência do SEAC, pedindo a Deus, a Jesus, que abençoe o nosso trabalho, abençoe todos os que trabalham divulgando o Evangelho de Jesus, abençoe essa casa bendita, SEAC, Centro Espírita Ajudando a Caminhada, abençoe seus dirigentes, seus trabalhadores e todos aqueles que estão aqui assistindo essas palestras tão edificantes que o canal disponibiliza. Então, pedimos também à espiritualidade amiga que nos envolva, nos inspire nesses próximos instantes. Obrigada, assim, gratidão imensa por todo esse carinho, essa amizade, de todos do SEAC, principalmente da diretoria. Então, bom combate e recompensa, o que é esse bom combate? Leon Denis, né, grande escritor, filósofo, espírita, foi um grande continuador de Allan Kardec no seu livro Depois da Morte, explica o que é esse bom combate. Diz ele que, alternadamente, a vida nos devolve à vida do espaço, né? A gente desencarna. Depois, o nascimento nos traz para esse mundo material para recomeçar o combate da existência, diz ele, o Leon Denis. Recomeçar a luta necessária ao nosso adiantamento. E ele explica que a Terra é um planeta de provas e expiações, por isso que nós precisamos assumir esse combate. E ele faz uma comparação muito interessante. Ele compara esse nosso corpo à armadura daqueles cavaleiros medievais que usavam elmo, né? O escudo, a lança, e usavam todo esse equipamento para enfrentar a batalha. Então, o corpo seria essa armadura, esse nosso corpo físico, seria essa armadura do cavaleiro. É uma armadura pesada, né? É de metal. E quando a batalha termina, o cavaleiro, ele tira a sua armadura, ele abandona.
Então, o corpo, sendo essa nossa armadura, nos ajuda a enfrentar as batalhas da vida, as batalhas aqui na Terra. E quando a gente desencarna, a gente abandona essa armadura, que é, comparativamente falando, segundo Leon Denis, esse corpo de carne. E o que acontece quando a gente chega do lado de lá, após essa batalha, após esse bom combate, quando a gente se despe dessa armadura, desse corpo físico? Leon Denis nos explica que a gente reencontra os amigos, os familiares, né? Porque os laços de afeto são eternos. E encontramos a paz e a alegria anunciadas por Jesus nas bem-aventuranças, se tivermos praticado boas obras. Leon Denis escreve: a morte iguala a todos, sejam ricos, sejam pobres, intelectuais, analfabetos. Só o valor moral distingue cada espírito. O maior, nesse mundo aqui terreno, pode se tornar um dos últimos no espaço. E o mendigo aqui na Terra pode se revestir de uma roupagem brilhante quando chegar do lado de lá, né? Que é o perispírito, esse corpo que une corpo físico e espírito, esse corpo de energia que se torna luminoso. Mas as pessoas que são apegadas aos bens materiais, ao poder, à fama, ao status, acabam se transformando em escravos da matéria. E, quando desencarnam, continuam ligados às coisas terrenas, porque estão apegados pela mente. Para eles, a morte não é libertação. Leon Denis fala: nada se iguala ao desespero das pessoas apegadas aos bens, ao poder, à fama, ao ódio, à vingança. E quando eles chegam, né, do lado de lá, no além-túmulo, eles ficam desesperados, porque os seus tesouros são repartidos, né, pelos herdeiros, ou são desperdiçados. Então, eles aqui são ricos, poderosos, famosos, mas chegam do lado de lá, não serão. Então, é preciso assumir esse bom combate, que é combater os nossos vícios, as nossas más tendências, as nossas imperfeições morais, para alcançar essa vitória, né? De chegar no plano espiritual e encontrar a paz e a felicidade. Tem um depoimento de um espírito que foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, lá no século XIX, na época de Kardec, e esse depoimento está no capítulo 2, intitulado Espíritos Felizes, Senhor Sanson. O senhor Sanson, ele foi membro, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e no último ano em que esteve encarnado, ele ficou muito doente, ele chegou a ficar cego, e prevendo a proximidade da morte, ele pediu aos companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que o evocassem após a morte, o quanto antes, para que ele trouxesse informações do que acontece no desencarne e como é o lado de lá. Seria uma autópsia espiritual, segundo ele falou para Allan Kardec. E ele morreu no dia 21 de abril de 1862. A primeira evocação que Allan Kardec fez foi 2 dias após o seu desencarne, ainda no velório, de corpo presente, 1 hora antes de enterrar, né, o corpo físico. E o Sanson passa uma mensagem para uma médium, explicando que ele se manteve lúcido durante todo o desencarne. Ele conservou as suas faculdades mentais até o último instante da sua vida de encarnado. E que nos momentos finais, né, da sua vida aqui na Terra, tudo veio, né, toda a sua vida veio à memória como se fosse um filme. E a última lembrança que ele tinha era de ter feito uma prece de agradecimento.
E então ele mergulhou no vazio. Ele escreve, ele faz na mensagem: eu não sentia mais nada, não dava mais conta de mim mesmo e, não obstante, uma inefável felicidade me envolvia. Não sentia mais o aguilhão da dor, porque ele ficou 1 ano muito doente, padecendo muito, né, antes de desencarnar. E depois disso, ele perdeu a lucidez e adormeceu por 8 horas. Após essas 8 horas, ele retornou à consciência. E naquele momento, né, lá no velório, em que Allan Kardec o evocava pela primeira vez, ele já tinha acordado dessas 8 horas, né, de inconsciência. E ele dizia que estava fraco, trêmulo, mas não tinha mais nenhuma dor, porque ele estava totalmente liberto do corpo físico. O seu espírito já estava totalmente desprendido do corpo material. E ele se sentia recuperado e renovado. Ele, né, escreveu: não reconhecereis mais o velho, inseguro, que devia afastar-se de tudo, abandonando qualquer prazer e alegria, que, né, no último ano ele esteve muito doente. Sou espírito, minha pátria é o espaço, e meu futuro é Deus, que irradia pela imensidade. Queria muito falar aos meus filhos para lhes mostrar o que sempre mostraram má vontade em acreditar. Então, ele queria convencer os filhos da realidade do mundo espiritual. Os filhos nunca acreditaram. Aí Allan Kardec pergunta para o senhor Sanson que impressão, né, ele tinha do corpo morto ali, né, no caixão, né, porque ele estava sendo entrevistado no seu velório. E o Sanson responde: pobre e mísero despojo, tem que voltar à poeira, mas eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Olhe, esta pobre carne deformada foi a habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Então, foi o bom combate, aquela armadura, né, que foi o seu corpo físico. E ele escreve: obrigado, meu pobre corpo, purificaste o meu espírito. O sofrimento, 10 vezes santo, proporcionou-me boa recompensa. Então, ele encetou o bom combate durante a sua vida terrena e agora ele recebia a recompensa. Sofreu muito, mas não se revoltou. E durante a cerimônia, lá no cemitério, ele ainda ditou uma psicografia: que a morte não vos atemorize, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa, se tiverdes sabido viver bem. É uma felicidade, se a tiveres merecido dignamente, cumprido bem as vossas provas. E Allan Kardec faz uma segunda evocação, né, ao senhor, chama, né, o senhor Sanson, agora já na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque essa segunda evocação aconteceu 4 dias após o desencarne, né, do senhor Sanson. E ele retoma a sua história, que ele tinha ficado cego nos últimos tempos de encarnado, mas no instante da morte, em que o corpo se libertou, né, o espírito se libertou do corpo físico, ele recuperou a visão. Ele já estava liberto da matéria, e quem enxerga, quem vê, é o espírito. O corpo é só um instrumento de manifestação do espírito, enquanto encarnado. E depois disso, ele adormeceu essas 8 horas, né, como ele já tinha contado. E ele fala que quando ele voltou a si, depois de ter dormido 8 horas, ele pôde ver diante dos seus olhos muitas maravilhas. Ele estava ofuscado, e até por coisas que no momento ele ainda não percebia bem, porque a lucidez após o desencarne não se restabelece prontamente, né? O espírito vai tomando consciência de si aos poucos. Aos poucos ele recobrou as faculdades do espírito
e viu-se, diz ele, cercado de numerosos amigos, todos sorridentes, lhe dando as boas-vindas. E ele fala, né, já tinha passado 4 dias do desencarne, que ele se sentia forte, bem disposto. E aí ele conta que ele se transportou para o espaço. Ele não fala para onde ele foi. Será que ele foi para uma colônia, para uma cidade espiritual, né? Quem conta isso depois, mais tarde, é o André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, falando das colônias espirituais, da cidade Nosso Lar. Talvez não fosse o momento ainda de trazer tanta informação lá no século XIX. Ele só diz que se transformou, se transportou sem dificuldade para o espaço. E ele, né, psicografou o que vi, então, não há palavras para que eu possa explicá-las na linguagem humana. Ele traz, a médium escrevia, mas nós aqui encarnados, aqui na Terra, não tínhamos linguagem, não temos linguagem suficiente para tudo que ele via, para explicar, tanto que era século XIX ainda, né? Nem existia internet, nem televisão, então não dá para fazer muita comparação, né? Aí Allan Kardec diz que as pessoas que cumpriram os seus deveres, que foram caridosas, que foram fraternas, têm um desencarne assim, parece um conto de fadas. Olha que poético escreve Allan Kardec. É como se alguém dormisse numa cabana pobre, escura, que é essa situação de combate aqui na Terra, né, enquanto encarnado, e acorda num esplêndido palácio em meio a uma corte brilhante. Quer dizer, esse espírito merecedor da paz e da felicidade chega num plano espiritual magnífico. E aí o senhor Sanson continua descrevendo como é o plano espiritual. Ele diz que os espíritos têm uma forma humana, é porque o nosso perispírito, né, é o corpo lá no plano espiritual. Aqui nós temos o corpo físico, o perispírito, essa união, corpo-espírito, e o espírito. A gente desencarna, deixa o corpo, leva o espírito e o perispírito. Então, lá no plano espiritual, o instrumento de manifestação do espírito é o perispírito, que continua tendo essa forma humana. E olha que bacana, escreve o senhor Sanson, uma coisa assim curiosa, que a fealdade não existe. Você não existe gente feia lá, nesse plano para onde ele foi. Ele diz, as pessoas perderam a rudeza da expressão que característica a raça humana, sabe? Aquela cara fechada por conta de medos, de preocupações ou até de ódios. E ele fala que a linguagem, né, nesses planos, tem entonações intraduzíveis aos encarnados. O olhar é tão brilhante, carrega o brilho das estrelas. É um lugar muito feliz. E logo após essa mensagem do Espírito Jorge, do Espírito Sanson, né, ou um outro espírito, o Jorges, ele fala, né, sobre a morte do justo. Tudo isso está no livro Céu e Inferno. Que o senhor Sanson foi um homem justo. Por isso que ele teve uma morte calma, cheia de esperança. Seu último suspiro foi um verdadeiro hino de reconhecimento e amor, porque ele fez uma prece nos seus últimos instantes de vida terrena, agradecendo tudo que viveu por aqui, agradecendo os tempos bons e agradecendo os tempos difíceis. E aí o Espírito Jorge fala como são poucos os que fazem assim essa difícil passagem. A maioria abusa do poder, cultiva o ódio, passarão muitas aflições na hora dessa passagem da Terra para o plano espiritual. Oremos por eles. E a Terra é uma escola, né? É uma escola, é um hospital, é uma prisão, é o que nos dizem os instrutores da espiritualidade. O filósofo e professor da USP, Clóvis de Barros Filho, grande pensador brasileiro,
E foi entrevistado numa live e ele falou assim, olha, a vida é igual uma luta de boxe. A gente leva bordoada de todo lado, o tempo todo. É porque estamos nesse mundo de provas e expiações. E temos muita coisa ainda para resgatar. Mas Jesus nos fala, né? Nos ensinou bem-aventurados os aflitos, nós aqui, né, que estamos nesse momento de aflição, seremos bem-aventurados, seremos consolados no nosso retorno à verdadeira pátria, à pátria espiritual, se buscamos a nossa melhoria interior e se sofrermos sem revolta. Um outro filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, também numa live, ele falou que a vida não cessa quando cessa. Quer dizer, a nossa vida do espírito não cessa quando cessa a vida no corpo físico. O corpo físico morre, mas, né, a vida continua. E ele fala, muitos pensam que a única vida é aqui, essa, né? Aqui na Terra, mas a vida não cessa. E enquanto há vida, há esperança. Depois da vida, também há esperança. Ou seja, depois da vida terrena, há esperança. E somos espíritos eternos, né? Um dia fomos criados, mas a partir de agora somos imortais. Então, haverá esperança por toda a eternidade para encontrar a nossa felicidade. E, além de tudo, nós estamos sempre amparados pela espiritualidade amiga, para nos ajudar nessa imensa jornada evolutiva rumo à perfeição. E a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, também escreve: a vida real é além da morte, onde se programam tarefas, ajustam-se roteiros e organizam-se atividades. Aqui a gente está só de passagem, né? Nossa verdadeira vida é aquela vida do plano espiritual. Ela diz, aquela é a vida real, onde se programam tarefas, então tem escolas, os espíritos trabalham, continuam evoluindo. É lá que ajustam-se roteiros e organizam-se atividades, então fazem-se as programações para as próximas encarnações, tudo muito minucioso, né? E falando em educação, porque essa é a nossa meta, né? Educar o nosso espírito. A Unesco lançou os 4 pilares da educação. Aprender a conhecer, então, adquirir conhecimentos nos livros, nas lives, nas conversas, nos filmes. Aprender a fazer, transformar esses conhecimentos em prática. Porque não adianta, né, a gente só saber e não praticar. Saber que é importante essa melhoria interior e não agir para se melhorar. E aprender a conviver é o 4º pilar, que é buscar ter sempre a melhor convivência possível, ajudando o nosso próximo, perdoando, buscando a reconciliação com o adversário. Então, os 4 pilares da educação, né? Aprender a conhecer, que são os conhecimentos. Aprender a fazer é colocar esses conhecimentos em prática. Aprender a conviver, né? Estamos aqui na Terra, numa sociedade, e aprender a ser. Ser com S maiúsculo, quer dizer, ser pessoa, ser uma pessoa autônoma, ser uma pessoa responsável, ser uma pessoa ética. Para isso, a gente precisa desenvolver os nossos valores morais, precisa se autoconhecer para saber onde estão os nossos pontos fortes, onde estão os nossos pontos fracos. Então, amigos queridos, aproveitemos muito bem esse tempo que aqui estamos encarnados, é uma oportunidade preciosa, essa nossa encarnação, é um presente de Deus. Então, procuremos fazer o que tudo de melhor que estiver ao nosso alcance, para a gente chegar do lado de lá, como o senhor Sansão chegou, né? Com a consciência tranquila e do dever cumprido.
Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção e pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores amigos, que nos sustentem nessa nossa caminhada rumo à nossa perfeição, que nesse momento aqui, encarnados na Terra, sejamos muito corajosos, busquemos o conhecimento, procuremos colocá-lo em prática, tornando-nos pessoas melhores e assim também conseguirmos conviver melhor com os nossos semelhantes, não só com os nossos semelhantes, mas com todo o planeta, com os animais, com as plantas, com a natureza. E pedimos, amigos queridos, Pai do céu, Mestre Jesus, que nos ajude a sermos pessoas integrais, a buscarmos dentro de nós a nossa essência divina. Senhor, obrigada por tudo. Que assim seja. Muito obrigada.